Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e faço parte da equipe de revisão e normatização aqui da editora. No vídeo de hoje a gente vai te ensinar a fazer as referências segundo o padrão da ABNT para 4 tipos específicos de publicação, que são livro, capítulo de livro, tese, dissertação ou TCC e artigo científico. As normas da ABNT foram atualizadas em novembro de 2018 e tem um outro vídeo aqui no canal que a gente especificou exatamente quais foram essas mudanças. Hoje a gente vai falar somente das referências. Então, uma primeira informação geral de formatação é que a lista de referências ela deve aparecer em ordem alfabética, alinhada à esquerda, em espaçamento simples e com um enter de espaço entre uma referência e outra, uma linha de espaço. Tem alguns elementos essenciais que você precisa retirar das publicações assim que você fizer a consulta a esses trabalhos, que você vai precisar colocar tanto nas referências quanto nas citações, que são o título do trabalho, o nome do autor ou autora e o ano da publicação. A gente fez também um outro vídeo explicando como fazer citação direta e citação indireta. Para fazer a referência de livro, você vai precisar indicar, primeiro, o último sobrenome do autor ou autora, depois as iniciais do nome ou nome completo, o título do livro em destaque, que vai ser negrito ou itálico, a cidade de publicação, a editora e o ano. Em relação ao nome dos autores que você vai utilizar, você pode colocar o nome completo ou pode colocar só as iniciais dos nomes. O importante é você manter esse padrão em toda a sua lista de referências. Então, nesse sentido, para facilitar a sua vida, eu sugiro que você use apenas as iniciais dos nomes. Em relação ao título do livro, você pode usar negrito ou itálico e você vai precisar consultar as normas de publicação para onde você está enviando o seu trabalho. Então, por exemplo, se for um artigo científico, você tem que ver as normas da revista. Se for uma tese ou dissertação, você vai ver o manual de normalização da sua universidade. E também é importante você manter esse padrão. Se você utilizou o negrito em uma referência, você tem que utilizar em todas as outras. Se o livro que você está citando for uma coletânea de textos e você tiver ali o nome do organizador ou organizadora, você vai fazer a referência do mesmo jeito, só que depois do nome você vai colocar entre parênteses org com inicial minúscula, para indicar que aquele ali é o organizador do livro. E se você estiver usando um capítulo dentro desse livro, ou seja, você quer fazer a referência de um capítulo de livro, você vai começar a entrada da sua referência com o nome do autor ou autora do capítulo de livro, depois o título do capítulo sem destaque e sem aspas, depois você vai utilizar a expressão em itálico e aí vai inserir a referência como você fez a do livro. Então vem primeiro o sobrenome do autor ou autora, o nome, o título do livro, que vai continuar em negrito ou itálico, a cidade da publicação, a editora e o ano. Então veja que mesmo quando você está referenciando um capítulo de livro, o que vem em destaque é o título do livro e não o título do capítulo. A diferença é que no capítulo de livro você precisa indicar a página inicial e a página final do capítulo. Então, depois de colocar o ano da publicação, você vai colocar P. página inicial, traço, página final. Para fazer a referência de tese, dissertação ou TCC, você vai seguir mais ou menos o mesmo esquema do livro. Você vai começar com o sobrenome, o último sobrenome do autor ou autora, depois as iniciais do nome, depois o título do trabalho em destaque. Se houver um subtítulo, esse subtítulo vem depois de 2 pontos, mas sem destaque, sem negrito ou itálico. E aí depois disso você vai colocar primeiro o ano de depósito, então o ano em que aquela tese, dissertação ou TCC eles foram entregues na biblioteca. Depois você vai colocar o tipo, se é tese, dissertação ou TCC, e entre parênteses você vai colocar a área do mestrado ou doutorado. Então, por exemplo, tese, entre parênteses, doutorado em estudos linguísticos. Ou então, dissertação, entre parênteses, mestrado em ciências da educação. Depois disso, você vai colocar faculdade,
ou instituto ou centro, que vai variar dependendo se é universidade pública, particular, federal ou estadual. Depois a universidade, a cidade e o ano de defesa. Geralmente o ano de depósito e o ano de defesa coincidem, então mesmo que eles sejam iguais, você precisa colocar os dois. Caso o autor tenha defendido o trabalho no final de um ano e entregado a versão final só no ano seguinte, essas datas serão diferentes e você continua colocando as duas. Em relação à quantidade de páginas, a gente costuma sempre receber essa dúvida: precisa indicar a quantidade de páginas de uma tese ou dissertação? Isso passou a ser um elemento complementar, não é mais um elemento essencial. Então você tem a opção de indicar ou não a quantidade de páginas. Lembrando que você tem que seguir o mesmo padrão. Então, se você indicou a quantidade de páginas em uma tese que você usou, você vai precisar indicar em todas. Então, de novo, para facilitar a sua vida, assim como eu sugiro que você use apenas as iniciais dos nomes dos autores, eu sugiro que você não indique a quantidade de páginas de teses e dissertações. Você vai continuar dentro do padrão ABNT, mas vai fazer isso de uma forma mais simples. Por fim, para fazer a referência de artigo científico, você vai precisar dos seguintes dados: o nome do autor ou autora do artigo, o nome do artigo, o título da revista, o volume da publicação, o número, a página inicial e final e o ano da publicação. Assim como no capítulo de livro, o título do artigo ele não aparece entre aspas e não aparece com destaque. O que ganha destaque aí é o título da revista, o nome da revista. É ele que vai aparecer em negrito ou itálico. Em relação ao ano, você tem que observar como que a revista trabalha. Então, tem algumas revistas que trabalham por semestre, então vai estar lá, primeiro semestre de 2020, ou então ela trabalha por mês, então março de 2019. Esse mês que você vai indicar junto com o ano, ele tem que ser abreviado nas 3 primeiras letras. A única exceção é o mês de maio, que deve ser escrito por extenso. Se o artigo tiver sido consultado online, é muito importante você indicar o link de onde ele foi retirado. Então, depois de indicar o ano, você vai colocar a informação disponível em 2 pontos, vai indicar o link e aí vai colocar acesso em e vai colocar a data de acesso, dia, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. É muito importante você indicar a data de acesso, a data que você acessou aquele documento, porque pode ser que o link saia do ar e aí você precisa mostrar que naquele momento ele estava disponível naquele link. Se você ficou com alguma dúvida ou se tem algum outro tipo de referência que você não sabe como colocar na sua lista, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para você. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e envie para os seus amigos. E se você puder nos ajudar, aproveite para se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a gente a produzir ainda mais conteúdo gratuito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!